Falamos agora a respeito de comercialização de soja e milho no Brasil, especificamente no estado de Goiás. Vou conversar agora ao vivo com Joel Haganin, ele que é presidente da ProSoja de Goiás e participa desta edição de Agricultura BR ao vivo conosco pela internet. Joel, obrigado por estar conosco mais uma vez. E a primeira pergunta é bem direta, né? Como que vem a comercialização da soja na safra 2022-2023 aí no estado de Goiás? Como é que o produtor tem negociado essa soja? Joel, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. A ProSoja agradece aí a oportunidade de falar com toda a audiência do Agricultura BR. Esse ano nós temos uma característica interessante no estado de Goiás, né, que o estado de Goiás tem um comportamento aí de atraso aí na comercialização, tanto de soja quanto de milho, né, por diversos fatores, mas o principal deles foi a queda das cotações internacionais e nacionais também da soja e também do milho. Então, nós estamos no estágio, nesse momento, de atraso nas comercializações, e isso está gerando algumas consequências negativas aqui para o mercado interno no estado de Goiás. Hoje já dá para dizer, por exemplo, no questão da soja, negociação da soja, o quanto de soja há disponível ainda de negociação do produtor goiano? Até quanto que já atingiu, Joel? Olha, nós acreditamos, né, que ainda nós temos aí mais de um terço de toda a produção de soja no estado de Goiás a ser comercializado. Esses são números extraoficiais, né, porque nós temos agora, nesse momento, nos últimos dias, a gente observou uma certa aceleração da comercialização de soja, muito por conta da própria competitividade, principalmente em relação à logística e armazenagem em relação à safra de milho que está chegando, né? Nós observamos uma aceleração nos últimos dias, houveram oportunidades aí nessa última semana, mas a gente acredita que mais de um terço da produção de soja do estado de Goiás ainda não foi comercializado. Vou aproveitar e fazer mais ou menos a mesma pergunta, mas em relação ao milho, Joel. Milho em alguns estados brasileiros já tem um preço, né, que está sendo praticado no mercado spot, no mercado físico, que não acaba cobrindo o que custou de produção. Como é que está essa situação aí em Goiás? Olha, em Goiás a situação ela não é diferente, né? Nós temos aqui em Goiás esse ano, diferentemente do que aconteceu nas últimas duas safras, onde houve uma quebra da segunda safra de milho aqui no estado de Goiás. Esse ano as condições climáticas foram bastante favoráveis, né? Os investimentos também foram bons para os produtores. Devemos ter uma safra bastante robusta. Isso tem pressionado os preços do milho por dois fatores. Existe uma grande competitividade em relação à logística e armazenagem dentro do estado. Então, o que a gente observa é basicamente uma queda de braço, uma dificuldade de se encaixar os negócios. Hoje, os preços do milho não são remuneradores em relação às médias históricas de produção que nós temos aqui dentro do estado. Isso é um motivo de grande preocupação. Por um lado, os produtores eles são resistentes à venda do grão e acabam carregando estoque, e por outro lado, as empresas também, elas sabendo que existe um volume disponível de milho certamente elevado, elas também trabalham a questão das cotações. Muito bem. Eu aproveito também para conversar um pouco contigo, Joel, a respeito do Plano Safra, Plano Agrícola Pecuário, lançado na última semana, campanha 2023-2024. Qual que é a avaliação da ProSoja de Goiás sobre o plano que ficou disponibilizado? Se nós pudermos destacar alguns pontos que a gente diz que merecem atenção, né? Claro, nós tivemos aí um aumento dos recursos, e isso sempre é importante, né? Porque existe aí uma demanda reprimida em relação ao crédito no Brasil, principalmente o crédito agropecuário. Se nós destrincharmos esse plano safra, a gente percebe que apenas um terço dele está sobre recursos controlados do governo, o restante basicamente vai cair nos juros livres.
E a gente sabe que os juros estão, de certa forma, proibitivos, né, para aquisição de crédito, né, para tomada de crédito. Isso a gente considera algo que tem que ter uma boa atenção por parte dos produtores. Tem esses critérios de sustentabilidade, né, que nós achamos que é muito importante, né. A grande questão em relação a esses critérios de sustentabilidade é que existe muitas dúvidas em relação a como os produtores irão poder se adequar ou comprovar a adoção dessas boas práticas em relação à sustentabilidade. E outra coisa que nós lamentamos é a ausência de uma política clara em relação ao seguro agrícola, e isso deve impactar sobremaneira aqueles que dependem do seguro agrícola para tomada de crédito para a próxima safra. Vou perguntar agora, de baixo para cima, do que você acabou de responder. Primeira questão é sobre seguro agrícola. Aqui a nossa apuração do canal do Boi, eu e o Walter Puga, a gente andou conversando com seguradoras antes do lançamento do Plano Safra. Nós observarmos a seguinte situação: algumas seguradoras, principalmente no sul do Brasil, no Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, meio que saindo desse negócio das apólices do seguro rural, por conta até dos impactos que devem ter tido durante as duas últimas campanhas, quando principalmente tivemos quebra no Rio Grande do Sul. E também identificamos algumas resseguradoras que estavam com valores bem maiores, aí fez com que as seguradoras saíssem deste cenário. Ao mesmo tempo, quando nós analisamos o Plano Safra, identificamos essa inconsistência, diria assim, de ser mais seguro em relação, mais pontual em relação ao seguro rural. Você acredita que isso deve, como que isso deve espelhar durante o desenvolvimento da safra e na tomada de crédito em relação ao seguro? Porque aparentemente o seguro rural ficou mais caro, Joel. E se olhar só no papel, parece que o seguro rural deve ficar mais escasso para o produtor. Qual que é a avaliação de vocês sobre esse aspecto? O seguro rural é uma ferramenta que nós avaliamos ainda está em construção, né? Precisa haver muitos ajustes para que ele se encaixe na real necessidade dos produtores. Primeiro, que o seguro rural precisa ser mais ágil. Segundo, que precisa haver uma equalização por parte do governo para que facilite a adoção por parte dos produtores dessa política que nós acreditamos ser uma política muito importante, principalmente em algumas regiões do Brasil em que o risco da agricultura é um pouco mais elevado, ou que esses riscos sejam riscos cíclicos, como está acontecendo, por exemplo, nesse momento no Rio Grande do Sul. É claro, né, quando se aumenta os riscos, aumenta-se também o custo da adoção do seguro agrícola. Nós acreditamos que esse modelo ele tem que ser mais rapidamente desenvolvido, e isso só vai ser desenvolvido se os produtores tiverem acesso a essa ferramenta. Então, é meio que uma política complementar que deveria ser adotada pelo governo até para garantir o próprio crédito que ele empresta. Muito bem, Joel. Agora, nossa segunda pergunta sobre o que você tinha respondido há pouco, em relação àquela taxa, né, 0,5 ponto percentual mais baixa para quem tiver boas práticas sustentáveis, podendo até ser cumulativa. Mas, em resumo, agora há pouco eu recebi aqui nos nossos estúdios o superintendente do Banco do Brasil do Mato Grosso do Sul, e ele falava a respeito do CAR, né, que a partir de outubro vai ter essa possibilidade, mas vai ter que estar no CAR. Mas nós tivemos uma série de questões aí do produtor rural que fez o cadastro, só que não saiu ainda, né, ele não teve a devolutiva deste cenário. Uma outra questão é que nós temos muitos produtores rurais, né, talvez, vou colocar uma questão aqui interessante, talvez a maioria tenha práticas sustentáveis na sua propriedade. Não ficou claro mesmo como comprovar isso, pensando que integração lavoura-pecuária é uma prática sustentável. Exatamente, né? Se nós formos analisar a base, o escopo da atividade agropecuária hoje no Brasil, ela tomou rumos bastante diferentes no que diz respeito à sustentabilidade. Nós acreditamos que nesse próximo ano agrícola aí, nós não vamos conseguir acessar de sobremaneira esses descontos nas taxas de juros. Uma porque no estado de Goiás, apenas 20% de todos os CARs
feitos, e alguns são feitos há muitos anos já, foram analisados. Então, significa que 80% dos produtores ou das unidades não estariam aptas a ter esses descontos de 0,5%. E nós acreditamos que existem diversas e várias técnicas de boas práticas sustentáveis que são praticadas hoje nas fazendas. A grande dificuldade é como, através de que ferramenta o produtor vai poder realmente comprovar que ele adota essas técnicas. E isso vai dificultar também os descontos que foram anunciados pelo governo em relação a essas boas práticas. Nós vemos, assim, muita dificuldade nesse ponto e acreditamos que isso seja até algum tipo de barreira à oferta desses créditos.